Simbora devs, e aí galerinha, bora lá, mais um vídeo então, começando aqui. O vídeo dessa semana basicamente é simples, né? A gente vai fazer um códigozinho JavaScript para filtrar uma tabela, é só isso. Então um código JavaScript ali puro, né, feito com JavaScript bem puro, puro mesmo. A ideia é que a gente possa filtrar esses dados que vocês estão vendo aí na tela. Eu tenho uma tabela de bebidas, e aí, sei lá, eu quero digitar aqui vinho, e eu quero que apareça na minha tela aqui, no caso, o único que tem a palavra vinho é essa linha 5, do vinho São Brás. Pois bem, sabendo disso, vamos ao código. Só para vocês verem aqui com os olhos, a gente tem uma tabela. Nessa tabela eu tenho algumas TRs. Beleza, todo o código está estático. Deixa eu ver, eu tenho esse D na minha tabela, na minha tbody. Por que na tbody? Porque a ideia é filtrar o conteúdo visível da tabela. Ou seja, só a parte do conteúdo. Não precisa filtrar a primeira linha, que é a linha ali, a linha mestre da minha tabela, que ela só funciona como legenda. O outro elemento que eu tenho na tela é esse input, que é com o ID input busca, que é esse input que vocês puderam ver aqui, ó, que é onde eu vou digitar a minha expressão. Beleza, sabendo disso, sabendo que eu tenho esses dois elementos com IDs, a ideia é bem simples aqui. Vamos criar um arquivo eventos.js, eu já criei o meu aqui, e a gente vai colocar nele os seguintes códigos. Como vocês já puderam notar nos vídeos anteriores, eu gosto sempre de criar aqui as minhas constantes logo de referência ao HTML. Então, input busca. Colocar input busca ao invés de só busca é uma coisa boa, porque lá no final do código, né, depois de muito código, eu posso saber que isso representa um input sem precisar ir olhar o conteúdo dessa constante. Então, beleza, input busca. Beleza, já criou aqui também o de tabela, o da tabela bebidas, que é o tbody, onde está o conteúdo. Tabela bebidas. Beleza. Show de bola. Bora lá, a ideia aqui é simples. A gente precisa fazer com que o JavaScript escute o evento de teclar, de quando o usuário digitar alguma coisa naquele campo. Uma forma de a gente fazer isso é pegando aqui o nosso input busca e adicionando um escutador de eventos nele. No caso, o evento que eu sugiro aqui ser usado é o keyup, que é quando você tecla e tira o dedo. Ou seja, digitei um A, aí ele captura e manda para esse evento. Beleza, então. Quando eu digo captura, captura o evento, a execução. Para capturar o valor que o usuário digitou, a gente pode criar uma variável chamada expressão, que vai pegar o input busca.value. .value. Com isso a gente vai ter o valor da expressão desse input. Show! Vamos só testar aqui e ver se realmente funcionam essas coisas que eu digo. Bora lá, ó. Beleza, tem um bicho rodando aqui, tirar ele. Ok, ó, F12, blá blá blá, pra gente ver o console. A, apareceu, B, C, B, A, show de bola. Empty string porque tá vazia. Beleza, então a gente viu que tanto faz indo como voltando. Ele captura essa interação do usuário e dispara essa nossa funcionalidade ali. Pois bem, agora eu preciso pegar as TRs que o usuário está vendo na tabela, todas elas. Né? Então a gente vai poder fazer uma variável aqui chamada linhas, né, que são as linhas da tabela. E aí eu pego aqui por tabela bebidas.getElementsByTagName, TR. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu faço um getElementsByTagName dentro desse elemento do ID, ele vai buscar dentro dessa minha tbody todas as minhas tags TRs, que é o que a gente quer. A gente quer pegar todas as TRs para poder pegar uma por uma e filtrar se tem aquela informação que o usuário digitou dentro dela ou não. Quando a gente encontrar essa informação dentro dela, a gente não faz nada, deixa ela visível. Quando a gente não encontrar, a gente tira ela dali, a gente deixa ela oculta para o usuário. Ou seja, se o usuário digitou vinho, a gente só é para mostrar as linhas que tiverem a expressão vinho dentro do conteúdo dessa linha. Caso não tenha, a gente esconde. Né? É uma das possibilidades. Outra possibilidade seria remover a TR. Só que para isso a gente precisaria guardar ela em outro lugar, para quando o usuário desistisse do filtro, ela pudesse voltar a aparecer. Então, por conta disso, que a gente vai só ocultar ela da tela dele. Show, vamos lá então. Eu vou percorrer essas linhas uma por uma. Para percorrer aqui, eu posso usar um for. Um for, só que não vai ser um for comum, vai ser aquele for in, que é quando eu consigo pegar uma posição dentro de um array, dentro de uma lista, e trabalhar com essa posição. Ou seja, nessa posição aqui, se a gente desse um console.log, ele vai ter todas as posições de TRs dentro da lista. Bora ver então. Eu vou até dar um console.log aqui em lista, para a gente poder ver com os olhos aqui como que ele está nessa estrutura, como essa estrutura se comporta. Vamos lá, digitar um A aqui, beleza, ó. HTML collection, eu errei aqui, não é listas, é linhas. Beleza, de novo.
Ó, digitei aqui um B, ok, ó, HTML Collection, ó, todas as TRs aqui dentro. Beleza, só que o JavaScript, ele não traz, quando eu faço esse for, ele não me trouxe só as posições do meu array, né, que vai de 0 até 8, porque o array começa com 0. E eu tenho 9 elementos. Mas ele mostra outros 3, ó, item, named item e length. A gente não quer esses carinhas. A gente só quer as posições numéricas, que é o que representa cada uma dessas linhas aqui. Então, se eu quero só a posição numérica, eu posso fazer um if aqui bem simples e testar. Ei, se for verdade que a posição aí não é uma posição numérica, se for verdade que ela é um não número, is not a number, então só faz um continue, que aí ele passa para o próximo elemento da minha lista, da minha rodada ali no for. Então, dessa forma, se eu digitar alguma coisa aqui, ele me traz só os números. Show! Com isso, então, se a gente quiser recuperar o conteúdo de cada uma dessas linhas a cada rodada no for, a gente só precisa criar uma variável aqui, ou pode fazer direto mesmo, mas eu gosto de criar a variável aqui, chamada conteúdo da linha. Recebe document, ou melhor, recebe linhas, posição, ou seja, a linha pertencente àquela posição que eu estou rodando no meu for, ponto innerHTML. Vocês já devem saber que o innerHTML, ele captura todo o conteúdo de uma tag. Por exemplo, na minha tag aqui, td, ó, essa tag td, o innerHTML dela é isso aqui. Na minha tag tr, o innerHTML dela é isso aqui. E é isso que a gente quer. A gente quer pegar o innerHTML de cada tr e ver se aquela expressão que o usuário digitou, ela existe naquele conteúdo. Para isso é bem simples, a gente tem uma função que é, sei lá, eu fui tomar café. A gente tem uma função que é a função includes, um método aí do JavaScript que ele procura se existe determinada substring dentro de uma string. Então ele vai retornar aqui true se existir a palavra café dentro de eu fui tomar café e vai retornar um false caso eu não tenha. Então a gente só precisa fazer um teste aqui, ó. Se for verdade que dentro do conteúdo da linha, certo? Dentro do conteúdo da linha, includes a expressão. Então, se for verdade que dentro daquela linha tem a expressão que eu digitei, então a gente só faz isso aqui, ó. Pega cada uma dessas linhas, no caso, linhas posição, ponto style, ponto display, recebe nada. Por que recebe nada? Esse display é do style, ou seja, é do CSS daquela linha. Então, se a gente mantém um display com nada, significa que ele fica visível. Então, a gente vai, quando encontrar o resultado, quando o usuário digitar vinho, as linhas que tiverem vinho é para se manter visíveis para ele. Porém, as linhas que não tiverem a expressão, elas devem ser ocultadas do usuário. Ou seja, ponto .style, ponto .display, recebe none. Show de bola, só isso. Opa. Beleza, sabendo disso então, vamos testar. Vou lá em documento, F5 aqui, show. Eu tenho um console.log lá, não. Beleza, vamos lá digitar. Vou digitar aqui prata. Opa, já funcionou. Ó. Se eu apagar tudo, ele volta a aparecer. Show, vou digitar 960 ml. Nem precisou do ml, ó, já filtrou. Vou digitar aqui um 10. Já lá tá ali, ó, todos os que tem quantidade de 10. Show. Se eu digitasse Jurubeba aqui, ixi, não funcionou. Talvez não tenha funcionado porque Jurubeba que eu digitei é diferente de Jurubeba com J maiúsculo. Então a gente tem que fazer alguma coisinha para ele reconhecer que o que eu digitei tá minúsculo, mas que existe essa coisa no maiúsculo. Na verdade, tem uma forma muito mais simples de fazer isso. Transforma tudo em minúsculo e compara um com o outro. Para fazer isso, do jeito que está nosso código, vai ser bem fácil. Porque a gente já tem... eu tinha um console.log aqui em cima. Eu já tenho aqui a expressão que o usuário digitou. E eu já tenho aqui o conteúdo da minha linha. Então eu posso botar aqui um ponto to lowercase e aqui um ponto to lowercase também. Que aí ele vai transformar tanto o conteúdo ele vai pegar o conteúdo, salvar naquela variável conteúdo da linha, tudo minúsculo, e vai pegar o que o usuário digitou e salvar na variável expressão, tudo minúsculo também. Então agora o nosso teste com a Jurubeba, tanto maiúscula quanto minúscula, vai funcionar. Ó. Se eu digitasse também aqui garrafa, ó, perceba que ele pegou tanto garrafa maiúsculo quanto essas duas aqui que são minúsculo. Então tá sucesso, funcionou.
Ah, Alessandro, mas aí tá muito meio assim, né? Não curti muito isso aí não, tá mal paia. Porque quando o usuário digita um A, ele já busca. E A é uma coisa que todos eles vão ter, ó. E aí? Beleza, como é que eu faço então? Ah, nesse caso, você pode fazer talvez um if aqui, aqui antes, né? Fazer um if aqui para saber se a expressão, se o número de elementos da expressão, se ele é, sei lá, maior do que 2. Então, se tiver mais do que 2 dígitos, ou igual a 2, vai depender do seu critério. Se tiver, ou melhor, se ele for menor do que 2, então ele nem filtra. Então vamos testar aqui. Return, né? Ele nem faz nada, então vamos testar. Eu vou digitar um A. Na verdade, eu vou digitar um X. X não tem. Beleza, então mostrou. E agora? Na verdade, esse X aí não significa nem que ele foi atrás de procurar, porque ele não passou aqui, ó. A quantidade de elementos que eu digitei, na verdade tá errado aqui, tá tudo errado esse código. É ponto .value e ponto .length, mas mesmo assim não ia funcionar porque eu não tenho nenhum elemento com X. Vamos pegar aqui a letra K. Eu tenho K na Kaiser, eu tenho K na vodka e eu tenho K na Heineken. Beleza, vou digitar aqui um K. Ixi, mas ele não filtrou. Aí, nesse caso, ele não filtrou porque ele não entrou naquele... Ele não passou do if, ele entrou no if e retornou. Agora eu vou digitar KA. Aí, ainda assim, ele não retornou. Por que ele não retornou? Por quê, né? Aí, boa pergunta. Kaiser. .value. Não, acho que eu tô todo bugado aqui. Pera aí, é só isso aqui mesmo. Aí, ó. Não fazia sentido eu pegar o ponto value ele não. Eu já peguei o ponto value aqui. Eu tô... É muitas drogas. Pois bem, Kaiser, ó. K, então aí ele digita, né? Só que dessa forma você limitou o usuário a não poder apagar. Então você teria que fazer aqui um outro teste que é... Se expressão .length for menor do que 2 e expressão .length for maior do que 0, ou seja, se for igual a 1. Então você pode fazer aqui, se .length for igual a 1, então ele não faz nada. Isso só se você quiser realmente ter isso de que uma letra não pode buscar. Então tá aí, ó, não busca com um K. Mas se eu botar um K, ele busca. Bom, pessoal, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coisa bem simples de se fazer, né? O código aí vocês podem reparar, ó, ficou realmente muito pequeno esse código. Só ficou maior por causa desse nosso if aqui, por último. A gente poderia ter reduzido algumas coisinhas, como por exemplo, pegando essa linha e colocando ela diretamente aqui, e pegando essa expressão e colocando diretamente aqui, aí aqui também, e talvez removendo aquele else, fazendo sem o else. Mas enfim, eu deixo isso para vocês tentarem fazer em casa. Valeu, pessoal. Bons estudos, bom trabalho. A gente se vê por aí. Se tiver gostado, dá o joinha. Agradeço o pessoal que se inscreveu no canal. A gente bateu mais de 100 inscritos com pouquíssimos vídeos. Isso é muito legal. É isso. Valeu, tchau, tchau e até a próxima. Simbora, devs!